Oiê! Na aula de hoje a gente vai fazer essa mini mochila. Olha que mochilinha mais maravilhosa para dar para qualquer criança em qualquer momento do ano. Mas, em especial aí ao Dia das Crianças, eu trouxe essa mini mochila. Olha que coisa mais charmosa. E aqui a gente também tem um bolsinho, ó, um bolsinho de plástico cristal com o mesmo zíper, que ficou um charme só. As alcinhas com regulagem, a alcinha de mão aqui também e uma abertura bem maravilhosa para a criança colocar tudo que ela quiser. E essa mochilinha aqui, ela veio de um painel já pronto que a gente tem lá na loja Costuraí, que são as mini mochilas e que você pode encontrar em diversas estampas diferentes para arrasar aí no mundo infantil. Então eu vou deixar o link aqui da nossa loja, da loja Costuraí, aqui na descrição. Você pode ir lá direto para já adquirir os seus painéis e fazer uma mini mochila lindona. Porém, aqui na descrição você também vai encontrar as medidas que estão perfeitas e você vai poder reproduzir também em outros materiais. Se você nunca comprou na loja Costuraí, já aproveita e usa o cupom Primeira Compra. E se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e bora lá ver todos os materiais que eu usei para fazer essa fofura de mochila. Então, para essa peça, nós vamos usar todas as peças do nosso painel feito em doll, tá? Então, é sintético doll 0.8 com fundo em malha de algodão. Então, já todas as partes vão estar bonitinhas, eu já cortei aqui todas as partezinhas, canal de zíper, o fole, e tem sempre uma tirinha ali do lado, que é pra gente fazer algum detalhe na nossa peça, inclusive a gente vai usar a nossa tirinha aqui na nossa mochilinha. E caso você queira fazer aí em outro material, também dá, tá bom? As medidas eu deixei na descrição, então você pode fazer, e se você já quiser os painéis prontos, já sabe que pode comprar lá na loja Costuraí. Pro forro, eu tô usando bagum branco, então cortei todas as mesmas partes em bagum. Como é uma peça infantil, como uma mini mochila, não vou colocar bolso interno, então vai ser bem básica mesmo. Vou fazer um bolsinho na parte de fora com plástico cristal, pode ser um plástico cristal 30 gramas, tá? Um mais fininho, que também vai ficar show de bola, ou pode ser um 40 gramas, não precisa ser nada muito pesado aqui para essa peça. E para fazer uma estrutura, deixar essa peça bem armadinha aí, mas não pesar, deixar ela ainda assim bem levezinha, afinal de contas é uma peça bem pequena, eu vou usar a espuma acoplada com malha jersey, e essa aqui é uma espuminha de 3 milímetros, então é bem fininho, não agrega costura, mesmo se estiver usando uma máquina doméstica, dá para fazer sem problema nenhum. Cortei aqui os espelhos e o fole apenas. Também vou usar vivo de PVC, aqui eu tô usando um vivo de PVC pronto, na cor rosa. Zíper tratorado também nessa cor rosé, mais ou menos nos mesmos tons ali do nosso painel. Pro zíper eu vou usar 2 cursores, pro zíper que eu vou usar na parte de trás e pro zíper principal. E também vou usar alça chique, tá? Então essa daqui é uma alça chique de 3 centímetros. O ideal para esse tipo de peça é que seja uma alça mais fina, tá? Então 3 centímetros é o máximo aqui, porque aqui a gente está pensando que essa peça vai ser usada por crianças. Então não é o ideal que se use ali uma alça muito larga, tá? Então eu tô usando a de 3 centímetros. E como um regulador, eu vou usar esse daqui de metal mesmo, níquel. Então eu tô usando aqui 2 passadores de alça e 2 reguladores de alça também de 3 centímetros para a gente usar na nossa alça. Eu vou começar a nossa mini mochila por um plus que eu coloquei aqui com o meu plástico cristal. Então, esse plástico cristal, ele vai fazer um bolsinho na parte de trás, tá bom? Então, ali fica um bolsinho bem legal e divertido, transparente, não cobre o nosso painel. Então, eu vou pegar aqui a minha tirinha extra, essa tirinha que veio bem na lateral, e aí eu vou posicionar direito com direito. A gente vai usar essa tirinha para já fazer o acabamento e ficar tudo no mesmo tom aí da nossa peça. Então aqui eu peguei minha tirinha, ó, ela é rosinha, e vou posicionar direito com direito. Bora lá costurar. Costurei aqui, vou cortar bem rente, tá? Pra gente ter um melhor aproveitamento possível dessa tira. Venho aqui, ó, dobro e dobro e vou passar aqui uma costura. E pra gente garantir, a gente pode, ó, clipar
clipar. Agora a gente vai costurar. Então, aqui eu já costurei. Como eu tô usando um sintético, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar bem aqui o meu plástico pra cima e aí a gente vai cortar esse excesso, tá? Bastante cuidado só pra não cortar o plástico. Ó. Cortei, ficou bem bonitinho, perfeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, do outro lado, tá? Do plástico. Exatamente a mesma coisa. Prontinho aqui, ó, já fiz de um lado e do outro. E agora, a gente já vai posicionar aqui, tá? Por cima do nosso zíper e costurar. Para facilitar esse posicionamento, eu vou usar aqui uma fita dupla face, tá? Nem precisa ser muito, vou colocar mais aqui no comecinho. Se você já estiver mais habituado, você pode colocar até menos, que é só para prender mesmo, tá? Para facilitar. E aí eu venho aqui, ó, posiciono, tá? Essa parte aqui bem do ladinho do meu zíper, bem retinho. Ó lá. E aí a gente vai costurar bem aqui nessa outra pontinha. Sempre usando, ó, esse dentinho do zíper, então a cremalheira aí como uma base. Olha lá como fica lindinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Olha que coisa mais linda esse bolsinho aqui. Então, ó, já venho colocando o meu cursor. Cursor tratorado, ó, ele costuma ser muito mais fácil, tá? De se encontrar. Sempre lembrar de colocar um e o outro na diagonal, porque daí eles vão se encaixar e é mais fácil aí de puxar o zíper, tá? Então, aqui, ó, fiz essa parte. O que que eu vou fazer agora? Venho, posiciono o meu plástico aqui por cima. E o que que eu gosto de fazer aqui, ó? Para esse zíper não ficar lá em cima, eu vou jogar esse plástico, ó, vou deixar ele bem retinho aqui em cima e vou jogar a sobra para baixo, tá? Vai sobrar porque a gente não fez margem de costura, né? A gente só acrescentou mais o zíper, então realmente vai sobrar e vai ficar desse jeito, tá? Então a sobrinha eu gosto de deixar para baixo e aqui a gente já vai aproveitar e a gente já vai posicionar esse bolsinho aqui. Bora lá, que eu vou fazer só uma costurinha de segurança, bem costurinha mesmo, tá? Bem na pontinha, nem precisa ser na peça toda, é mais uma costurinha aí, deixar tudo bem retinho, tá? Cuidado aqui na hora de passar no zíper, ó lá, vou passar ali até o outro lado e já paro. E parei, nem precisa passar em toda a parte aqui tantas vezes. Então agora é só a gente tirar o excesso desse plástico cristal e já ir para a próxima parte. Agora que a gente já fez o nosso bolsinho traseiro, eu vou colar aqui a minha espuminha. Eu quero que ela fique mais armadinha, mais encorpada, mas nada muito pesado, afinal de contas é infantil, então aqui eu não senti necessidade de usar um EVA. Se você quiser bem durinho, você pode usar um EVA, pode até usar uma espuma PAC, mas a espuma PAC deve ser flutuante, tá bom? Aqui, como eu tô usando essa espuminha com malha, eu vou colar, tá? Então eu vou usar aqui minha colinha spray para ser bem rapidinho. E vou colar, lembrando que quando a gente usa esse tipo de espuma, para colar e ficar bem legal, bem lisinho, o ideal é que a gente colhe essa parte da malha, tá? Porque ela ajuda a deixar aí o outro lado bem lisinho, bem retinho. Então eu vou lá passar cola na minha espuma, já volto pra gente colar. Já passei uma colinha aqui, tá? Já passei minha colinha spray. E agora com bastante cuidado, ó, a gente vem aqui, dá uma centralizada. E posiciona, tá? Ó lá, desse jeitinho. E aí eu vou pegar o meu forrinho, então eu peguei aqui meu bagunzinho, vou posicionar avesso com avesso, vou clipar aqui.
E aí a gente já vai fazer tudo de uma vez aqui. Se você estiver iniciando, você pode passar mais uma costurinha de segurança para prender todo mundo junto. Não pode esquecer é achar o pique do meio, tá? Então já acha aí, ó, o pique aqui da parte de baixo e o pique também aqui na parte de cima. Aqui na minha tirinha sobrou um pedacinho, ó, sobrou só isso daqui. Então, eu vou fazer um milagre aqui, ó. A gente vem e corta bem no meio, bem fininho, mas é isso daqui que eu vou usar para fazer o meu terminal, tá? Então, a gente ó, usou todos os nossos recursos muito bem, 100% nosso painel. Então, com a nossa parte aqui de trás clipada, a gente já vai posicionar a nossa alça, tá? Então, aqui eu tenho a alça de mão. Eu vou fazer duas alças dessa daqui que tem 60, 65 centímetros no máximo, porque criança é bem pequenininho. E aí, eu já vou, ó, selar todas as partes. Então, 2 vezes a alça principal e também 2 vezes o tirantezinho, tá? Eu fiz aqui com 8 centímetros cada um. E aí, a gente já vai deixar as alças aqui de ombro prontas, tá? Vou pegar aqui uma das alças, vou posicionar o meu regulador. Se você já souber a medida da criança, nem precisa colocar o regulador, tá? Tô colocando aqui para ficar bem legal mesmo. Ó, vou dobrar um pouquinho aqui para dentro. Vou passar aqui a minha costura, ó, bem na pontinha. E vou fazer essa costura vai e volta, ó. Levanta, vai e volta. Pode fazer isso umas 3 ou 4 vezes aí, para deixar bem preso. Finalizamos, a gente vai cortar aqui e selar também a nossa linha. Depois que eu faço isso, eu já pego aqui o meu passador, tá? E já posiciono aqui, e aí do lado que tem a nossa costura, a gente já encaixa novamente a nossa alça e passa novamente pelo regulador. E aí a gente já tem uma alça pronta. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, eu já tô com a minha outra pronta aqui também. E o que que a gente vai fazer? A gente já vai posicionar o tirante e também passa uma costurinha aqui. Pega a outra. Alcinha pronta. E agora a gente já vai posicionar isso na nossa peça. Como? Venho aqui, tá? Vou encaixar sempre acabando a minha curva, eu encaixo ela sempre assim na diagonal, tá? Ó, a pontinha fica perto dela e aqui essa parte de cima vai sair um pouquinho, tá? E vou costurar. Fiz isso de um lado, venho aqui do outro, sempre lembrando de deixar essa parte mais bonita pra cima. Prontinho. Agora, aqui na parte de cima, a gente vai fazer uma pequena marcação. Então, aqui, ó. Então, aqui do meu pique pra lateral, eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros. Então, vou marcar de um lado e do outro. Então, aqui eu marquei, ó, usando a régua aqui da minha própria mesa. Ó lá. E dá pra ver bem direitinho aqui no meu forro, tá? Então, essa é a marcação da parte de cima da alça. Eu venho aqui, ó, vou posicionar e costurar. Vou posicionar uma de um lado, ó, e a outra do outro lado, assim. Depois a gente vem com a nossa alça de mão, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai posicionar ela exatamente em cima da anterior, desse jeito, tá, ó? Então, posiciono de um lado e do outro, tá? Sempre deixando assim. Certo? Ó. Como se fosse sempre costurando do mesmo lado aqui da alça. Se você estiver usando uma máquina doméstica, aí você pode usar aí, costurar uma do lado da outra, para não deixar aí um volume muito grande, mas na máquina industrial isso aqui não tem problema. Olha lá como que vai ficar. Olha que coisa mais fofa.
E aí aqui, ó, pra facilitar, eu já vou fazer uma costura aí de contorno, tá? Mais uma costurinha de segurança só pra gente prender esse forro aí antes de a gente aplicar o nosso vivo. Olha lá, tudo muito bem feito, muito bem preso. Agora a gente vai finalizar essa parte aqui já aplicando o nosso vivo. Então, vou pegar aqui o meu terminal, vou posicionar direito como direito, então o lado rosa, aqui na parte de baixo da mochilinha. E costuro. Costurei aqui só para fixar. Agora, bora lá. Eu venho aqui com o meu vivo. Ó, e aí, ou se você estiver usando um calcador como o meu, um pouquinho mais fino, você pode usar o próprio calcador ou você pode usar um de zíper, tá? Que pra ficar um pouquinho mais pra dentro, eu vou usar um outro. Vou usar esse daqui, que é um calcador também pra zíper, que tem essa aberturinha, olha, um pouquinho mais fino. Ó lá. E vou usá-lo. Se você estiver começando, tiver dificuldade, você pode fazer pequenos piques. Não, isso não acaba com a estrutura do vivo, tá? O que acaba é se você cortar essa parte aqui, tá? Do espaguete. Se você usar só aqui, se você cortar só essa parte, não vai detonar a sua estrutura não, tá? Agora, se você não estiver começando e já souber fazer sem picote nenhum, melhor. E aí a gente vai colocando sempre beiradinha com beiradinha e finaliza toda a peça. Cheguei aqui no final, ó, acho, corto, ó, finalizo, trago o meu acabamento bem aqui pra cima, ó, e finalizo aqui. E aí é só a gente cortar ali toda a rebarba. E agora, então, a gente já vai fazer a nossa parte da frente, que é muito parecida com a parte de trás, Então, eu já estruturei, já colei minha espuminha. O que a gente não pode esquecer nunca é de dobrar e fazer o nosso pique na parte de cima e na parte de baixo. Fiz isso, posicionei avesso como avesso, aqui com o meu forro, tá? Ó, avesso como avesso. Já faço a minha costurinha de segurança e também já aplico o meu vivo igualzinho a gente fez lá na parte de trás. Já volto com as duas partes prontinhas. Já fiz aqui toda a parte da frente, igualzinha a parte de trás, só uni e depois eu apliquei aqui o meu vivo. Ó, então a parte aqui da frente também já está pronta. E agora a gente vai lá fazer o nosso fole. Aqui eu vou pegar o meu canal de zíper, então eu peguei essa parte aqui mais coloridinha e cortei no meio, tá? Então tem 10 centímetros aqui o canal de zíper inteiro, e aí eu corto e fico aqui com 5 centímetros de cada lado. Vou achar aqui, ó, tá bom? Tá certinho aqui a nossa estampa. E aí, a gente vai, então, aplicar o nosso zíper. Peguei aqui meu zíper, vou posicionar direito com direito e vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Assim. Então, aqui, passei uma costurinha bem fininha, lá. Agora, eu vou pegar o meu forro, pego o meu forro, posiciono direito com direito, ó lá. E aí, sim, a gente agora vai passar uma costura um pouco mais larga. Isso daqui é legal porque a gente deixa bem retinho o nosso zíper, tá? Passar um pouquinho mais larga aqui, ó. Prontinho. Agora, eu trago tudo pra fora aqui desse jeito. Ó, ajeita tudo bonitão. Certo, ó. E aí, a gente vai passar aqui um pesponto, tá? Vou passar um bem fininho. Vou usar esse meu calcador, que é bem fininho, como uma base. Pode ser um pesponto maior, que você precisa observar
o seu forro está mesmo aqui embaixo, tá? Então, sempre vem, ó, ajeitando, ó lá, e costurando. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Posiciono direito com direito, então, ó, essa parte que já tá costurada com o direito ali do meu sintético, vou passar uma costurinha fininha, coloco o meu forro e passo uma costura mais larga. Posiciono agora o meu forro e costuro também. Viro os dois pra fora. E simbora aqui costurar. Sempre ajustando a parte de baixo. Para finalizar, eu viro e passo uma costurinha bem de segurança aqui pelo lado do forro, tá? Então, eu viro aqui e passo uma costurinha. Isso quer dizer que se por um acaso aí meu sintético embabadar, porque ele tem uma elasticidade, o meu forro vai segurar, tá? Ele vai estabilizar. Passei de um lado e agora do outro. Agora, então, que a gente já fez o nosso canal de zíper, já vou pegar aqui o meu fole, vou posicionar, lembrando que aqui eu já colei também, ó, tá? Então, tudo eu fiz colado da mesma maneira que a gente fez lá no começo. Então, vou posicionar direito com direito. Clipei e vou passar uma costura aqui. Cuidado na hora de passar em cima aqui do zíper. Viro, vou pegar o forro do fole, vou posicionar direito com o direito e passo uma outra costura. Cuidado com o zíper. Perfeito, ó, passei os dois, viro desse jeito, trago o forro pra fora e a parte principal aqui do meu fole também pra fora, vou passar uma costura aqui pela parte do fole. Então, eu viro direitinho. Ó lá. Então, olha só como é que vai ficar essa parte aqui do nosso fole. Depois disso, a gente já vai fazer o outro lado, tá bom? Por quê? Porque esse molde já está perfeito, nas medidas corretas, tá? Então, a única coisa que você precisa saber é de não fazer uma margem de costura muito grande aí, tá bom? No máximo 1 centímetro para ele dar certinho, tá bom? E aí, eu vou pegar o outro lado do meu fole, posiciono aqui por cima do meu canal de zíper e costura. Viro, pego aqui o outro lado do meu forro. Costuro. Ó, abro direitinho, tá? Jogo bem pra baixo essa parte. E aí, a gente vai costurar aqui pra prender esse outro lado também, tá? Pra finalizar, eu já viro assim e vou passar aqui, ó, uma costurinha prendendo o forro com essa parte principal aqui do fole, tá? Então, a gente une. Uniu de um lado, viro, faço a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Sempre fazendo aí pelo forro, principalmente se o forro for desses materiais sem elasticidade. Com o nosso fole já prontinho, eu vou unir, tá? A emenda, costura com costura.
E vamos lá achar os piques aí do nosso fole. Então, na parte do canal de zíper e na parte de baixo. Fechei aqui o meu fole, vamos virar ele desse jeito, deixa o forro bem pra cima, ó. E vou posicionar, tá? Pique com pique, um pique que a gente fez embaixo. E o pique aqui de cima. Como é uma pecinha que já tá toda certinha, tá acertadinho, o painel perfeitinho, ó, ele vai encaixar super bem. Ó lá. E tem mesmo que encaixar, ó, desse jeitinho aqui, super certinho. Então, só alinhar os piques e aí a gente vai finalizar essa peça. Então, ó, posicionei aqui o meu calcador de vivo e aí eu venho aqui de um dos piques, tá? Sempre lembrando de posicionar pique com pique. Coloco aqui em cima do meu vivo e venho costurando. Costurei aqui meu fole já na minha peça. E agora a gente já vai aproveitar que ele tá desse jeito e a gente já vai colocar o nosso acabamento de viés. Pro acabamento de viés, ó, eu venho aqui, tiro esse calcador e vou colocar ali um calcador mais fino. Eu particularmente gosto demais de usar o meu calcador comum mesmo, mas você pode usar um mais fininho também, ó. Como esses aqui que a gente tá usando de zíper, também funciona muito bem. E para essa parte eu vou usar o viés de Boneon, tá? Tô usando o viés de Boneon branco, é um viés já industrial, de poliéster. E ele é bem maleável, tá? Então a gente precisa selar. Aqui o segredo vai ser usar um viés de Boneon de 3 centímetros, tá bom? Inclusive a gente tem na loja Costuraí esse viés. E ele é maravilhoso quando a gente tem mais camadas e principalmente se você tá começando, tá aplicando agora, tá começando agora, ele é sensacional. Então a gente só encaixa, ó lá, e vamos lá costurar. Chegando aqui no fim, ó, corta um pouquinho maior, sela esse finzinho. E finalizo. Olha lá como é que vai ficar o nosso viés de 3 centímetros. Não corre o risco de ele escapar, porque ele é muito maior, então ele vai conseguir abraçar esse acabamento com muito mais facilidade e vai ficar muito melhor. E aí agora é só a gente pegar o outro lado, então eu peguei aqui a parte de trás, tá? Vou encaixar aqui dentro, desse jeito, vou unir pique com pique aqui embaixo e pique com pique aqui em cima. Se são do mesmo tamanho, foram costurados do mesmo jeitinho, então se um deu certo, o outro também tem que dar, né? Você pode clipar tudo se você preferir. Eu particularmente não curto muito ficar clipando, porque os meus clipes sempre começam a pular. Então eu já venho aqui, ó, e já vou começar a minha costura. Vou começar aqui da parte mais levinha. Pique com pique. Calcador de vivo para costurar. Finalizei a costura aqui de união, agora a gente já vai aplicar o nosso viés aqui do outro lado também.
Finalizei aqui então a nossa mini mochila, toda a colocação do viés. E aí a gente só vai abrir então aqui o nosso zíper. Vamos lá abrir. Bora lá pro parto dessa peça, bora lá ver como que ela ficou. Eu já fiquei bem apaixonada por toda a parte que eu fui fazendo. Bora lá ver o parto. E prontinha, assim fica pronta a nossa mini mochila. Olha que coisa mais fofa, que coisinha mais linda e mais cheia de graça. Aqui a parte da frente do nosso painel e aqui a parte de trás. Então, como as alcinhas reguláveis e ainda tem um plus, né, um bolsinho aqui para carregar mais coisas de nenéns, mais coisas de crianças. E ficou um charme, super tranquila de fazer. O molde batendo, ó, perfeitamente bem certinho. Então já me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Se você fizer, lógico, não esquece de me marcar lá no Instagram que eu vou amar ver as suas mini mochilas. Eu espero que você tenha gostado. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.